Então, meus irmãos, bom dia. Vamos dar início ao nosso momento de escola bíblica dominical. E eu quero fazer uma oração com vocês, para que Deus possa nos direcionar nesse momento. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo privilégio que temos de, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, nos reunirmos para prestar um culto agradável a Ti, para também termos um tempo dedicado a aprender mais a Tua Palavra na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos feito crescer em conhecimento e graça diante do Senhor. E o nosso desejo, o desafio da nossa vida sempre é, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós devemos viver de acordo com a Tua Palavra. Ajuda-nos nisso. Dá-nos firmeza no nosso caminhar, e muito obrigado pela vida de todos que estão aqui presentes, que o Senhor esteja trazendo paz àqueles que estão no caminho, ao que nós te pedimos, gratos no santo nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus irmãos, tem pouco tempo que eu dei a última aula, certo? Quanto tempo tem que eu dei a última aula? Vai um mês, não é? Foram as 3 aulas que eu fui lá com a classe de novos membros, mais o pessoal que estava aqui na igreja semana passada, e aí a gente precisa relembrar, como sempre, o que a gente tem visto, né? O que nós estamos a ver aqui na nossa classe. Confissão de fé de Westminster, começamos bem, pronto. Como que é? Tem a ver com o culto, avançamos mais. Então nós estamos no capítulo 21, que trata acerca do culto público, na verdade não só do culto público, mas do culto individual também, a gente vai ver isso, culto familiar, e trata do dia do Senhor. Então, eu fui perceber, esse é o capítulo que tem mais aulas. Esse é o capítulo que, até o momento, então assim, vai ser difícil superar esse. E aí a sorte do pessoal dos novos membros é que essa aula não entra na classe de novos membros, porque, pelo que eu vi, acho que nós foram 13 ou 14 aulas até agora, nesse capítulo. Mas eu entendo que é importante, primeiro que a gente não tem uma necessidade de correr para cumprir meta, e eu creio que é importante a gente esclarecer dúvidas em assuntos que são tão relevantes, como é o caso do culto, né? E por acaso vocês lembram onde que nós paramos, não? Jejum, a gente falou de jejum e já passamos. Agora vamos ver aqui, só reler o parágrafo, e aí a gente vai poder dar continuidade. Eu espero avançar um pouco hoje. Então diz assim lá no parágrafo 6º, né? Sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outra parte do culto religioso é restrita ou tornada mais aceitável por qualquer lugar que ela seja realizada ou para o qual ela seja dirigida. Então, basicamente aqui, o culto, o que ele está a falar é que os atos do culto, eles não são mais ou menos aceitáveis se eles são feitos aqui ou na sua casa, né? Ele não tem mais a ver com uma localização geográfica como tinha a ver, por exemplo, no período do Antigo Testamento. Então ele está a dividir isso. Então, sob o Evangelho, dentro da realidade do Novo Testamento, dentro da era cristã, a questão geográfica já não é relevante. Então ele vai continuar. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Então a gente já viu isso, inclusive, na série de exposições em João. Ele deve ser adorado diariamente nas famílias, em secreto pelos indivíduos e com maior solenidade em cultos públicos de adoração. Tais cultos de adoração não devem ser desatenta ou voluntariamente negligenciados ou esquecidos quando Deus, por sua palavra ou por sua providência, convocar as pessoas para se reunir. Então a ideia é que a gente consiga concluir esse parágrafo hoje. Eu acho que dá jeito, né? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas, fiquem à vontade aí para levantar questões sem nenhum problema. Então, a gente parou aqui no espírito e em verdade. Foi mais ou menos nessa parte. Então, quando a gente volta aqui no parágrafo, ele deve ser
adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Essa parte do espírito e verdade a gente já viu lá na exposição em João, então tem a ver com essa disposição do nosso coração em adorar esse Deus de maneira a qual Ele merece, né? O único Deus que é digno de ser adorado. Então a gente precisa fazer isso em espírito e em verdade. E se é em espírito e em verdade, Ele está demandando de nós a integralidade do nosso ser. Então a gente já falou isso em vários outros momentos dentro desse capítulo, da importância, por exemplo, da nossa atenção, da importância de quando nós estamos no culto público, de nós estarmos atentos àquilo que está a acontecer. E aí, quando a gente passou por toda a estrutura da liturgia do culto que nós seguimos, eu pude mostrar para os irmãos a maneira como nós estruturamos o culto. E isso deveria ser algo que não deveria ser tanta surpresa para vocês. Por quê? Eu creio que para vários de vocês foi meio surpresa, foi meio novidade a gente olhar elemento a elemento da liturgia. Por que não deveria ser tanta surpresa? Porque se você faz sempre e você faz com atenção, você vai começar a perceber que tem coisas que se repetem. Você vai começar a perceber que existe uma estrutura, você vai começar a perceber alguns elementos. Então, a gente deve adorar em espírito e verdade, isso demanda todo o nosso ser, a nossa atenção, o nosso compromisso, envolve chegar no horário, envolve dormir bem. Por exemplo, os brasileiros estão aqui, quantos dormiram bem essa noite? Eu dormi bem, 9 horas da noite eu estava deitado, não perdi um segundo com aquele jogo. Talvez os outros encaixem na minha agenda, agora esse não encaixava. Esse eu tenho minha prioridade, que é o dia do Senhor, e dentro da maneira como eu me estruturo para o dia do Senhor, eu fui dormir mais cedo. Graças a Deus não ouvi ninguém gritando, graças a Deus não foi uma goleada para ter os brasileiros gritando, foi tudo tranquilo, né? Então tá bom. Agora ele vai continuar aqui, né? Ele deveria ser adorado diariamente nas famílias, em secreto pelos indivíduos e com maior solenidade em cultos públicos de adoração. O que a gente consegue? Veja, é muito claro esse trecho. Mas o que a gente consegue extrair para a nossa vida? O que a gente consegue aprender disso aí? Então, tá a falar culto pessoal e culto coletivo, culto doméstico e culto público. O que mais? Oi? Então, toda a nossa vida. Então, isso aqui é aquela expressão latina lá, corandeo, né? Vivendo diante da face de Deus, demanda que ensina para nós que não existe um espaço de tempo sequer que nós não estejamos diante do Senhor. Não existe um momento da nossa vida, seja no trabalho, seja na escola, seja no trânsito, que a gente não está numa postura ou de adoração ou de rebelião com Deus, né? Alguém vai falar alguma coisa por aqui? Não? Mesma coisa? Todo o tempo. Tá, a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável. Mas veja que existe um elemento importante aí, que ele fala, ele deveria ser adorado diariamente. Então tem um advérbio modificando o verbo, certo? Aula de gramática aí. Então você tem um advérbio que estabelece a frequência. Então existe uma maneira, isso aqui é importante, de como na nossa vida, em todo o tempo, a gente pode adorar a Deus ou não, mas existe um outro elemento que a confissão de fé acredito que está a trazer, que é a ideia de diariamente nós separarmos um tempo estruturado para adorar o nosso Deus. Então uma coisa é toda a nossa vida diante de Deus, da face de Deus, isso aí tranquilo. Toda a nossa vida é um ato de adoração a Deus, para mim tranquilo. Mas isso não significa que a gente sempre adora a Deus da mesma maneira. Então, por exemplo, a gente não presta culto como a gente presta no domingo todos os dias da semana, presta? Então não existe um elemento diferente na adoração que é prestada aqui? Existe. Então essa ideia é que diariamente, dentro da nossa agenda,
a gente tem que separar um tempo para, de maneira estruturada, adorar o nosso Deus. E aí a gente pode falar o nome disso, vida devocional, por exemplo. É você separar um tempo para, de maneira organizada, você ler as Escrituras, refletir, meditar sobre o que está sendo lido, buscar através da meditação, que aquilo aplique ao seu coração, se colocar diante de Deus em oração. Então isso demanda organização, não é algo que vai acontecer de maneira orgânica, natural. Demanda uma ação deliberada de planejamento. Como assim planeamento? Você vai ter que botar no teu calendário. Você vai ter que pensar, igual eu falei para vocês, que para mim o meu dia do Senhor começa na meia-noite bem dormida. Eu preciso me organizar para que eu durma bem, para que eu chegue no horário, para que eu preste culto. No caso, eu dei aula na EBD, eu venho aqui e pregue. Se eu preciso me organizar para isso, eu não vou precisar me organizar para isso ao longo da semana? Para ter minha vida devocional? Então muitas vezes as pessoas falam assim, mas minha vida é muito corrida, não tenho tempo. Mas você tem tempo para um monte de outras coisas, você não tem tempo para Deus? Só para entender. Então tem um problema na sua agenda. Eu lembro, e aqui, a gente está no ambiente de escola bíblica, é mais informal, né? Eu lembro na época do seminário, por incrível que pareça, né? O seminário é um período de muita tentação para você abandonar a vida devocional. Por mais contraditório que isso possa parecer. Porque quando você tem a visão de alguém que está a dedicar lá, por exemplo, no seminário no Brasil, 4 anos, é um nível de faculdade, um nível de graduação, 4 anos para estudar, você acha que ele vai lá estudar a Bíblia, porque ele vai ser pastor? Parece contraditório imaginar que ele vai ser tentado a abandonar a vida devocional, não parece? Mas essa é a realidade. E parte da realidade se dá pelo fato de que a gente não vai para o seminário estudar a Bíblia só. A gente vai aprender especialmente teologia para que a gente possa estudar a Bíblia. Aí é uma outra história. Mas o seminário, ele acaba por colocar na vida do seminarista muita atividade. É muita leitura, é muito trabalho, é uma mudança, no meu caso, é uma mudança de rotina, sair do banco e tudo mais. E pessoas são tentadas, por conta do excesso de atividades, a abandonar a vida devocional, porque não tem tempo. Como você é tentado para abandonar a vida devocional por conta do seu trabalho. Estou pegando aqui, olhei para a narrativa, você é médico? Dei plantão, 24 horas, não sei o que e tal, né? E eu lembro que o professor contava uma história do aluno que chegou para ele e falou assim, professor, minha vida está tão corrida que eu estou fazendo minha vida devocional na hora que eu vou ao banheiro. Então, na hora que eu estou lá na sanita, Aí o professor falou assim, olha, meu irmão, a qualidade da sua vida devocional está igual àquilo que você está fazendo na casa de banho. E veja, eu, graças a Deus, consegui manter um padrão de vida devocional ao longo do período do seminário, mas não foi sem disciplina, não foi sem sacrifício. Então, se você acha que tua vida é muito corrida, todo mundo é corrido. Tudo bem que tem uns que são vagabundos, aí a vida não é corrida, só que ele não faz porque ele é vagabundo, é outra história. Mas demanda, então, para que isso seja feito diariamente, organização, demanda esforço. E isso, esforço e organização, não é oposto ao mover do Espírito na nossa vida. Porque às vezes as pessoas pensam em mover do Espírito, vai ser um negócio que do nada você está andando e vai ser tomado por aquilo. Não funciona assim. Então, demanda que a gente seja organizado, que você se planeje, que você olhe para o teu calendário e fale assim, como que vai ser essa semana para que eu consiga encaixar minha vida devocional? Ou o contrário, como que eu vou encaixar o resto da minha semana depois da minha vida de adoração a Deus? Que eu acho que é a postura mais adequada. Eu acho que é você definir no seu calendário, e aqui eu estou falando sério, é no calendário. É você olhar na tua agenda do dia, então assim, eu entro no trabalho 9 da manhã, por exemplo. E para eu entrar 9 da manhã, eu preciso acordar às 7h30.
Então a partir de agora eu vou acordar às 6h30, eu vou acordar às 7 horas. E eu vou ter meia hora, 1 hora, na qual eu vou me dedicar a Deus logo pela manhã. Isso é organização. Então tempo todo mundo tem. Aí você deixa de assistir uma série, vai dormir mais cedo. Você deixa de ver alguma coisa, vai dormir mais cedo. As crianças normalmente já foram para a cama às 8 da noite. Tem os recém-nascidos que dá um pouco mais de trabalho, é outra história. Mas se organizem para isso, porque ele merece, né, ser adorado diariamente. E aí entra âmbito familiar, em secreto, e vamos ler aqui algumas passagens para a gente tratar disso. Primeira coisa lá, Jeremias 10:25. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. O que esse texto tem a ver com adoração? Porque o texto diz ali, ele deveria ser adorado diariamente. Aí colocaram esse texto aí. O que tem a ver esse texto de destruição? O argumento todo é baseado na ausência de adoração. Porque eles não adoram, as nações não, Deus deveria derramar. Por isso que Deus é misericordioso. Porque o seu cálice de ira vai enchendo, ele não responde em todo o tempo da maneira como a gente deveria receber a punição. O nome disso é misericórdia. Então Deus é misericordioso. Mas Jeremias está ali, porque eles não te adoram, eles mereciam receber a sua indignação, né? Aí, adorar a Deus então é uma exigência, e ele ameaça julgar todo aquele que não invocar o seu nome. Então, seja você crente ou descrente, o ato de não adoração a Deus vai resultar numa ação que na tua visão vai ser negativa na sua vida. O adorar a Deus é algo que é colocado quando a sua ausência acontece como algo digno de ser punido. Então, precisamos ter uma vida focada na adoração ao Senhor. Vejamos Jó 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, quando a gente olha para a vida de Jó e a preocupação que ele tinha com os filhos, você vê o tal do Jó era um excelente exemplo mesmo, né? Um bom exemplo do que é uma pessoa que crê em Deus, né? A preocupação dele era tamanho assim, meus filhos juntaram ontem para fazer um jantar. É bem provável que eles tenham pecado, né? Provavelmente pecaram contra o pai, desonrando o pai, juntaram lá os filhos para reclamar do pai, que o pai não deixa os filhos fazer as coisas, fazer não sei o quê. E Jó ia lá e já oferecia holocaustos pelo pecado dos filhos. O que eu acho interessante é que isso era feito continuamente. Então, para os pais, isso é esperança. Você tem que labutar pela vida do teu filho, é todo dia. É todo dia orar pelos seus filhos, todo dia pedir para que o Espírito trabalhe no coração dos seus filhos, porque é desafio demais, né? Mas então, essa é a ideia de diariamente. Deuteronômio 6, 6 e 7, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. O que é a ideia aí? Oi? É o tempo todo. Se é o tempo todo, qual que é a consequência? É diariamente também. Mas veja que ele está falando do pai com os filhos. Isso pressupõe a ideia de culto doméstico. Isso pressupõe a responsabilidade que os pais têm de criar os filhos no caminho do Senhor. Então isso é algo que eu tenho falado aqui, vez em quando,
Ontem mesmo eu reforcei essa ideia no grupo dos homens, de que os pais, eles não podem terceirizar para a igreja essa responsabilidade. Eles não podem terceirizar para o pastor essa responsabilidade. Porque se fosse para você me dar essa responsabilidade, ele teria me dado teu filho. E ele não deu. Ele não me deu o teu filho. Então o filho é teu. E se o filho é teu, está no seu NIF o tomar conta dele, está no teu número, é tua responsabilidade. E isso, aqui você começa a misturar outros elementos, né? Mas isso pressupõe um esforço contínuo. Então ensinar filho não é fácil. Fala, pastor, mas eu falo, e o menino não aprende. Aí a primeira coisa, pais às vezes têm amnésia. O que eu quero dizer com isso? Que eles esquecem como eles eram. Né? Então, às vezes o pessoal vem preocupado falar comigo, né? Fala, pastor, porque os adolescentes estão isso, os adolescentes estão aquilo, ou então fulano de tal está assim, fulano de tal está assado. Eu falei, você já foi adolescente? Ou já? Falei, então, o que é pressuposto na adolescência? Vamos usar a linguagem bíblica aqui para não ofender ninguém. É pressuposto na adolescência ser tolo. O que é estranho? Você achar um adolescente sábio. A hora que você achar um adolescente sábio, você fala assim, rapaz, o negócio aqui está diferente. Não é todo mundo que é Daniel. Né? Porque Daniel, quando ele resolve não se contaminar com as iguarias do rei, ele tinha que faixa etária, mais ou menos? 16 anos. 16 anos. Os nossos meninos hoje aqui, quando eu falo os nossos meninos, é menino e menina, adolescente de maneira geral. Os nossos jovens, os caras não têm responsabilidade nenhuma, não aguentam fazer uma coisa. Não, Daniel estava lá, diante do cara mais poderoso do mundo, falando, não vou ceder para você. Nós temos que orar, pedir para levantar uns Daniéis aqui no meio, não é? Mas veja, só que quando a gente volta no tempo, a gente olha para a nossa vida, o quão diferente disso a gente era? A gente era muito diferente disso, sim. Deus me converteu, eu estava nos meus 16 anos. Por conta da conversão, aquele negócio do começo, tinha muita coisa de besteira que eu não fiz como adolescente, mas teve várias outras que eu fiz. Várias outras que eu fiz. E que meus pais precisaram atuar. Então, por exemplo, um exemplo que tem coisas que eu só fui descobrir recentemente, que meu pai me contou. Então, 26 anos depois. Uma delas foi que, logo no início da minha conversão, a igreja era a minha vida. Eu não queria fazer mais nada que não fosse igreja. Eu estava Isso foi do segundo para o terceiro ano. Então eu estava no terceiro ano, quando eu deslanchei na igreja mesmo. E era assim, chegou o período de férias, por exemplo, lá os pais não ficavam atazanando para a igreja criar coisa para entreter os moleques. Os moleques davam conta de criar o próprio entretenimento. Eu não precisava, a gente não precisava de uma instituição falar o que... Então a gente pegava os meus amigos, quando eram umas 3 da tarde, 4 da tarde, a gente pegava a bicicleta e ia jogar bola. Então eu saía de casa 4 da tarde. Eu voltava 4 da manhã. Então a gente ia jogar bola, terminava de jogar bola, aí você tomava lá um banho na piscina. Graças a Deus minha cidade era quente, chovia pouco. Aí tomava banho na piscina, tirava o encardido lá no lugar que tivesse. Aí eu ia para casa de alguém para comer, pegar a janta na casa de alguém. Então a gente ia rodando entre as famílias dos meninos. Cada vez ia ser um pai que ia pagar o jantar para nós. Aí chegava lá, jantava, falava assim, agora vamos assistir um filme. Aí tudo isso a gente fazia. Não tinha pai alugando um filminho para o filho, não tinha pai, nada disso, era a gente. A gente ia, alugava um filme, assistia o filme, aí depois disso, vamos conversar fiado. Aí ficava conversando fiado, pensando um monte de besteira, tal. Aí queria namorar, tinha as mesmas tontices. Aí chegava em casa 4 da manhã. E a escola nessa história?
Quando eu voltei, eu estava nem aí para a escola, meu. Queria viver com meus amigos, viver no mundo da igreja, aquele mundo apartado, aquela bolha maravilhosa, o céu na terra e tal. Meu pai olhou e começou a ficar preocupado. Aí meu pai falou assim, tô te achando muito vagabundo, mas você nunca me deu trabalho na escola. E como você nunca me deu trabalho na escola, eu não consigo muito te cobrar, porque você está tirando nota. Agora é o seguinte, meu vestibular é outra história. Entrar na faculdade é outra coisa. E eu vou fazer um acordo com você. Então, sempre aprendi esses negócios de homem lá em casa com meu pai, assim, é tudo no trato. Já na idade mais velha, vou fazer um acordo com você. Esse ano, como você nunca me deu trabalho, então o detalhe é esse, eu nunca tinha dado trabalho na escola. Inclusive no terceiro ano eu também não dei, porque eu tirava nota em tudo. Não era nota assim para passar, não, eu tirava nota alta mesmo. Aí meu pai falou assim, esse ano você faz do teu jeito. Se você não der conta de passar no vestibular, ano que vem é do meu jeito e você vai ter que fazer. Resumindo, não passei no vestibular, ano seguinte fui expulso de casa, no bom sentido. Fui mandado morar fora, na casa de uns tios meus, e fui me lascar lá, ter que me virar com umas coisas, meus pais pagavam tudo, mas eu tive que me virar com um monte de coisa que em casa eu tinha fácil. Por quê? Porque meu pai viu e agiu, né? Então, os pais, quando eles convivem diariamente ensinando para os filhos a palavra do Senhor, eles vão conseguir identificar os problemas do coração dos filhos para ver como eles vão ter que corrigir os filhos também. Então essa história toda foi para contar que o meu pai viu um problema e teve que agir. Por quê? Porque filho dá trabalho. Então hoje eu que encho a paciência dos adolescentes, eu encho porque eu sei o que vocês pensam. Ou parte do que vocês pensam. Não, talvez eu saiba mais do que vocês, porque vocês pensam um pouco, mas é outra história. Mas essa ideia de que eu vivi o que vocês estão vivendo. Eu tive as vontades que vocês têm, os hormônios começaram a correr no meu corpo também. A diferença é que eu não tive alguém para falar tão claro para mim algumas coisas como eu falo para vocês. Mas então, pais, não desiste do filho, dá trabalho. Tem hora que os caras são chatos mesmo. Eu estraguei vários almoços do meu pai, eu lembro. Nossa, eu acabava com a refeição, nem vou contar as razões. Mas acabava com a refeição lá, provocava meu pai. Adolescência é uma fase, parece que Satanás usa mais, né? Mas vamos lá. Então, você precisa adorar diariamente e adorar em família. Está na tua responsabilidade como pai. Primeira carta de Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então aqui só trazendo essa ideia de viver a vida comum do lar, né? Aqui eu também, se você tiver dúvida sobre isso, eu expus a primeira carta de Pedro, e lá eu falo que eu viver a vida comum do lar não tem nada a ver com o cara lavar louça, apesar de que ele possa fazer isso, né? Eu faço isso lá em casa, mas dentro da minha condição eu terceirizo para a máquina, né? Mas sou eu que organizo, eu que tudo, tá? Mas essa ideia de viver a vida comum do lar é do marido ter intimidade com a esposa tem intimidade com o marido, conhecer a necessidade espiritual um do outro, conviver. E isso pressupõe diário e pressupõe essa disposição para cuidar da vida espiritual um dos outros. Atos 10, 1 e 2. Morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Taliana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e contínuo orava a Deus. Então aqui a mesma ideia de continuamente fazia isso. Então a gente vai ver, a gente viu quem está nos PGs de Cornélio era tido como um homem piedoso, né, que Deus ouvia as orações dele. Então ele fala assim, Deus ouviu tua oração. A gente não sabe se ouvia todas, mas aquela lá ele ouviu. Tanto é que Pedro aparece lá para anunciar as boas novas de salvação para Cornélio. Aí, existe uma discussão aqui, que Mateus 6,11, da maneira como ele está colocado na confissão, ele não justifica o texto que ele está falando que ele justifica. Então ele está lá assim, diariamente nas famílias, né? Então acho que eles deram uma canelada aqui,
mas isso se entra em conjunção com os versos anteriores que a gente viu, essa ideia de continuamente fazer isso em família também. Mas aqui em Mateus 6,11, a gente pega bem a ideia do diariamente também. Então fala lá, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que trecho é esse da Bíblia? A oração do Pai Nosso, né? Então, Senhor, ensina-nos a orar. O que a gente consegue aprender com esse verso aí? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dependência por quê? Porque você está pedindo só do dia também. Então isso mostra a ideia de diário. Você não pede o pão para a semana. O jeito que Jesus ensinou aqui é essa ideia de que diariamente você tem que depender de Deus. Então eu lembro de um amigo meu, e ele, cara, muito crente, a gente sempre andou muito próximo, assim, sempre não, né? Mas a gente teve uma fase muito próxima, e teve uma época que ele estava no emprego, e a empresa estava mal. Então, vários meses ele não recebia salário, o ordenado dele não caía, e ele ia usando a reserva dele. E eu lembro que ele conseguiu passar no processo seletivo e ele foi contratado pelo banco que eu trabalhava. Eu cheguei para ele e falei, pô, estou muito feliz que você vai trabalhar no banco, né? E a partir de agora, meu amigo, esquece esse problema que você tem hoje de não receber o salário. Porque se o banco não pagar, o mundo acabou. Aí foi um tapa na minha cara a resposta que ele deu em vários sentidos. Em vários sentidos. Uma delas tem a ver com o meu amor ao dinheiro e tudo mais. Ele falou, quem disse que eu trabalho pelo dinheiro? Aí eu falei, aí começou a ficar complicado. Ele falou, Léo, no meu trabalho eu tenho tido a oportunidade de evangelizar o dono da empresa, o filho do dono. Um é budista, o outro é ateu. Eu estou a falar do Senhor dentro do meu trabalho, eu tenho influenciado pessoas. Eu não trabalho pelo dinheiro, o dinheiro é consequência. Eu preciso do dinheiro para viver, eu sei disso. Mas, todo dia é o pão de cada dia. A oração não é para o mês todo. O pão não, você tem que diariamente ser lembrado que você depende do Senhor, essa é a ideia. Que a gente é orgulhoso, a gente tem a tendência a buscar autonomia todos os dias, em todo o tempo. Então eu lembro que essa resposta foi tão dura para mim, no sentido de que mexeu de fato no meu coração. Eu falei, minha relação com o meu trabalho está muito errada. Porque eu trabalho pelo dinheiro mesmo. É negócio, queria glorificar a Deus. Não, eu queria ficar rico mesmo. Daí eu queria dar dinheiro lá na igreja, sempre dei oferta, mas eu queria ganhar dinheiro mesmo. O resto que se exploda. Eu tentava dar testemunho, tentava ser crente lá, mas não era esse o meu objetivo principal. E ele me mostrou o contrário. Ele me mostrou um desprendimento que eu não tinha. Ele foi usado pelo Espírito para me mostrar uma grande fraqueza do meu coração, um grande pecado do meu coração. Então, o Pai Nosso ajuda-nos a lembrar de que nós dependemos do Senhor todos os dias. E por isso, todos os dias nós temos que ir a Ele. Temos que ir a Ele pelo nosso alimento, temos que ir a Ele, por exemplo, por sabedoria para enfrentar os problemas da vida. Né? Um dos momentos aqui foi qual pregação, hein? Eu não lembro qual pregação que foi que eu fiz recente, que fala... foi na conferência e depois foi nas duas conferências que eu falei sobre o sofrimento na vida, essa ideia de que diariamente a gente precisa buscar em Deus sabedoria para lidar com os sofrimentos da vida. Então essa dependência, isso deveria empurrar o nosso coração para essa vida de adoração. Não aquela adoração fake news externa, onde todo mundo só sorri, só canta, mas uma adoração genuína, que se prostra, que se humilha, que chora de arrependimento, que busca ajuda. É isso que a gente tem que fazer, e é isso que a confissão está aqui a reforçar. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que esse texto quer dizer?
Por que eles estão usando esse texto? Em secreto pelos indivíduos. Agora, é só em secreto que Deus ouve a oração? Porque se fosse só em secreto, a gente não orava no culto público. Eu já contei para vocês, né, que dentro do meu processo de conversão, contei agora quando foi, né, lá meus 16 anos de idade, fui batizado em agosto de 2000, foi o batismo, né? E eu lembro que uma das coisas que a gente queria era de que parte do orar em secreto com a porta fechada era para Satanás não ouvir nossa oração, né? E aí, porque se Satanás ouvisse a nossa oração, a nossa vida estava complicada. Rapaz, e aí, veja como, sem querer, a gente começa a acreditar em coisa que diminui o nosso Deus. É que Deus, sabe, tem competição entre Satanás e Deus. Eu gosto daquela frase do Lutero, que o Satanás é um macaco na coleira de Deus, né? Satanás só faz o que Deus deixa, ou o que Deus ordena. Satanás não tem liberdade para atuar do jeito que ele quer. O texto de Jó mostra isso, né? Então a ideia aqui, a gente já tratou sobre esse texto múltiplas vezes, é de que os judeus, os fariseus em especial, organizavam o dia deles, igual você deveria organizar o seu dia para fazer vida devocional, mas eles organizavam de uma maneira pecaminosa, que era para quando desse o horário da oração, eles estarem no principal ponto da praça mais pública que tivesse na cidade, para que eles parassem e orassem e todo mundo os visse orando. Então eles tinham lá, eles eram mostradinhos, como diria Damião lá, eles queriam mostrar com a oração deles. Tanto é que depois não tem aquela, subiu um fariseu e subiu lá É essa ideia. É essa ideia. Então, quando ele fala do orar em secreto, é porque você não ora para se mostrar para os outros, você não ora para falar que você é mais espiritual do que os outros. Você ora em secreto para que a tua vida seja uma vida sincera de oração. Você pode orar publicamente, não tem mal. Agora, você não precisa vir aqui no nosso meio, no culto público, e todo o tempo se isolar em algum canto para mostrar para os outros que você está orando. Não é isso. Então, orar em secreto tem a ver com essa dependência de você mostrar para Deus, você precisa dele e tudo mais, sem que os outros saibam. Porque tem coisa que você coloca diante de Deus que às vezes você não tem coragem de pôr diante dos outros. Ou pelo menos você deveria ter coragem de falar coisas para Deus que às vezes você tem vergonha de falar para os outros. Então, esse texto mostra que em secreto, ou seja, individualmente, a gente tem a nossa vida com Deus. Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e em súplica por todos os santos. Então a ideia não é que você vai conseguir orar em todo milésimo de segundo, mas que dentro do teu coração tem a disposição de você ir lembrando e orando. Pensa aqui Neemias, eu gosto da oração de Neemias. A oração que, assim, o rei pergunta assim, e aí? Essa tristeza sua só pode ser tristeza de coração. O que o texto diz? Aí ele pergunta, o que é que está acontecendo com você? Aí o que ele responde? O que o texto na sequência diz? Então ele orou. Aí você acha que você chegou e falou assim para o rei, falou, rei, dá licença, eu tenho que ir lá no meu quarto em secreto? Ou você acha que na hora ele se prostrou no chão? Eu acho que ele fez ali, é um dos exemplos de oração rápida, que são orações possíveis, que é, Senhor, o que eu faço? Não foi essas palavras, mas é alguma coisa nesse sentido. O que eu respondo? E Deus atendeu a oração dele, porque a resposta dele foi agradável ao rei. Então isso mostra para nós que muitas vezes a gente quer fazer. Não é todo mundo que vai conseguir orar igual o Rui. Não é. Primeiro porque você não pratica oração no seu dia a dia você não pratica. Você não dedica o tempo que ele dedicou para estudar e pensar numa oração que seja teologicamente correta. Mas você também não precisa orar igual o Rui. Você pode orar igual o Neemias, tem hora, que é só, Senhor, me ajuda. Você não falou em nome de Jesus, você não pediu que o Espírito te movesse, você só falou, Senhor, preciso da tua ajuda, socorro. E tem hora que você tem tempo de falar.
Então pensa que você está na autoestrada. Meu pai esse dia estava falando com ele, quase sofreu um acidente na autoestrada lá com uma manada, nem sei se é o nome que dá, manada de búfalo, nem sei qual que é o coletivo de búfalo, vocês sabem? É manada mesmo? Então acertei. E aí estava de noite, enfim, ele quase... Agora imagina, você está a 100 e tantos por hora, você vê um negócio, não tem tempo para você desviar. O que é o tempo de oração que você vai ter? O Senhor, me preserva, me livra disso aqui, né? A minha preocupação sempre é, ou me mata, ou me deixa inteiro. Né? Eu tenho medo de, enfim. Mas essa ideia de que o nosso coração tem que, ao longo do dia, lembrar que Deus existe. Que às vezes, você organiza a tua agenda, você faz a tua vida devocional pela manhã, você está organizado, está tudo bonitinho. Agora, ao longo do dia, você esquece de Deus. Às vezes você lê o texto bíblico pela manhã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. Por exemplo, Romanos 8, 28. Aí você sai para o trabalho, fura o pneu do teu carro, ou o autocarro passou fora de horário, você já começa a xingar. Você esqueceu o texto que você leu agora. Então, durante o dia, muitas vezes, a gente se esquece de Deus. Quantas vezes ao longo do dia você ora? Ou só lembra que Deus existe? Aí são bons indicadores para a gente revisitar e pensar na nossa vida de devoção, essa vida de contínua adoração a Deus, né? Então não é o tempo todo você ficar ajoelhado igual Daniel, mas é ao longo do dia você lembrar que existe um Deus que está olhando por você, que está lá do teu lado para te auxiliar. Pensa, olha só isso aqui, se você lembrasse de Deus toda hora que você está prestes a pecar, de maneira intencional, né? Você fala assim, agora tem ninguém olhando. Não? Tem ninguém olhando? Não. Só quem mais importa está olhando, não é? Então, vale a pena refletir sobre isso. Então, aqui a gente aprendeu aqui, depois ele vai começar, né, com maior solenidade em cultos públicos de adoração, vai emendar aqui com outro assunto, mas uma maior solenidade nos cultos públicos de adoração é a gente pensar que, uma vez que Deus é um Deus de ordem, como Paulo apresenta na primeira carta aos Coríntios, o nosso culto público, ele vai ser mais solene, porque ele é menos informal. Então você não está na tua casa de bermuda e t-shirt. Você está, como povo de Deus, separando um tempo da semana para vir adorá-lo. Isso demanda mais solenidade. Isso demanda uma formalidade. Isso demanda um respeito. Demanda você lembrar diante de quem você está. Então, às vezes, você tem que lembrar que Deus é Pai de fato, então você tem intimidade com Ele, você chegar do jeito que você está, todo lascado, todo sujo, pega lá o filho pródigo, é verdade. Mas ao mesmo tempo nós somos lembrados de que esse nosso Pai, Ele também é o Criador de todas as coisas e o justo juiz. E diante disso Ele merece então, formalidade e respeito. Por isso que me mata a maneira como as pessoas se referem a Deus muitas vezes. E eu falo até no meio cristão mesmo. É que aqui em Portugal você é um pouco respeitoso, né? No Brasil você é o jeito mais informal de você falar com alguém. Você chamar Deus de você, para mim, no Brasil é a morte. Eu fico louco. Como que você chama de você? Eu não chamo meu pai de você. Eu chamo meu pai de senhor, porque ele me ensinou respeito. Né? Então, quando eu cheguei aqui na igreja, vou dar o exemplo aqui das minhas irmãs portuguesas aqui. Senhora, mas quase me mataram. Porque para o português, senhora é quase uma pessoa em decomposição, né? É quase a pessoa em decomposição, então você não pode chamar de senhora. Só que é o jeito que meu pai me criou minha vida toda para chamar a pessoa que seja mais velha do que eu. Então foi uma dificuldade, eu ainda tenho essa dificuldade, mas estou chegando lá, né? Estou chegando lá. Parei de chamar de senhora, com muito sacrifício, mas... Então veja, a gente respeita seres humanos, a gente não vai respeitar Deus, vai tratar Deus como se fosse qualquer um, não dá. Não dá. Eu tenho intimidade com meu pai, mas eu não chamo meu pai do jeito que eu quero, de qualquer jeito.
Na minha infância, era dependendo do jeito que você chamasse, a sua refeição ia ser diferente naquele dia. Ia ser composta de dentes, né? Meu pai falou assim, se você falar isso para mim, você vai engolir todos os seus dentes. Eu entendi a mensagem, tenho todos naturais, nenhum é lente. Então pronto, então respeitei meu pai. Mas vamos avançar aqui. Oi. É a questão que há outras pessoas que não professam aquela fé. Então, Tá. por isso ele também demanda mais solenidade nesse aspecto. Tá, eu entendo o que o senhor está a falar, eu não sei se eu concordo. Porque o culto público, ele é, em última instância, e para mim, em primeira e em última instância, para Deus. E aí é consequência, então eu não vou dar os nomes, né? Mas tem uma pessoa que de vez em quando fala assim, fala, Léo, eu fico pensando, o visitante que vem na igreja, e a pregação é longa. Eu não acho que a pregação seja longa. Eu encurto sempre. Mas eu não vou falar quem é. Mas a pessoa se entrega pela cor, aí é outra história. Eu não tenho culpa disso. Mas brincadeiras à parte, eu falo assim, veja, o culto público. Depois eu vou fazer um outro adicional, que eu não sei se eu concordo com isso, mas de um professor meu do seminário no Brasil. Em última instância, o culto público ele é para Deus e para alimentar o povo de Deus. Se o visitante se sente alimentado ou não, para mim esse não é o ponto. O ponto é adorar a Deus e cuidar do povo dele. O visitante é muito bem-vindo no nosso meio, com certeza. Mas é pela exposição fiel das Sagradas Escrituras que esse visitante pode se tornar um membro. E aí ele precisa ouvir. Se ele quiser levantar e ir embora, não tem mal. Para mim, se eu seguro a minha maneira de pensar, se eu tentar alterar o formato para segurar alguém, a pessoa está ficando pelo formato, não pelo conteúdo. Eu não quero dizer que a gente não tenha que ter cuidado, que a gente não possa tentar oferecer algum tipo de conforto. Não é esse o meu ponto. Então eu entendo o que o senhor está a falar, mas eu creio que isso é um efeito muito secundário que a gente nem deveria considerar. A pessoa deveria ver que a gente tem respeito pelo nosso Deus, sem que a gente considerasse que a gente está mostrando para eles. Seria uma consequência natural eles virem o nosso meio e falar assim, rapaz, ó, os caras lá são loucos, mas pelo menos ele acredita na loucura que eles falam. Que está todo mundo lá prestando atenção, todo mundo sério, o pessoal respeita e tal. Tem um professor meu do seminário no Brasil, que ele vai falar que descrente, aqui eu posso estar correndo o risco de colocar coisas que ele não falou, que o descrente nem no culto público deveria estar, porque o descrente não adora a Deus verdadeiramente. Aí é uma outra questão, eu acho que ele não está completamente correto na estrutura dele de pensamento. Mas eu creio que parte do que ele tenta fazer é tirar da cabeça do povo essa ideia da terceirização da evangelização da pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas se orgulham, ficam felizes que elas convidaram algum descrente para vir para a igreja. Eu falo, ótimo. Aí você evangelizou a pessoa? Eu falo, não. Então, você, assim, não fez muita coisa. Porque quem que vai evangelizar essa pessoa? Eu. Se eu estiver aqui pregando. Porque em toda pregação o evangelho tem que estar lá. Toda pregação a pessoa tem que entender que ela está vivendo em pecado, que existe um redentor, que ela precisa desse redentor, que tem a possibilidade dela se arrepender e se render a ele. Toda pregação tem que ter isso. Agora, se você só trouxe ela para cá, você foi o Uber do negócio, tudo bem. Mas você evangelizar, você testemunha, você não foi. Talvez a pessoa viu o seu bom comportamento, viu a parte exterior do teu ser e falou, até quero ver o que esse cara acredita, até quero ver o porquê que ele vai nesse lugar. Mas ainda assim isso não é evangelização, né? Então, parte do que esse meu professor combatia era um pouco isso, né? Mas eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então a gente tem que
Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. A gente tem que tentar controlar essas duas coisas. E eu só tomaria cuidado, eu entendo o que o senhor quis dizer, mas na maneira como eu vejo, eu tomaria um pouco de cuidado se essa fosse a motivação de alguém, né? Eu creio que se a nossa motivação é, em primeiro lugar, adorar a Deus, o resto vai ser consequência. A gente vai tratar com seriedade, a gente vai vir com atenção, a gente vai vir com respeito, a gente vai evitar ficar conversando na hora do culto, a gente vai evitar chegar atrasado, a gente vai evitar ficar levantando o tempo todo para ir ao banheiro, para beber, casa de banho ou beber água. A gente vai evitar um monte de coisa, porque você não faz isso no cinema. E ver cinema, não estou nem falando diante de um juiz. No cinema você já não levanta. No cinema você não fica conversar, se você conversa tem alguém que grita com você lá. Pelo menos no Brasil tinha, né? Aí no Brasil tinha a figura do lanterninha, vocês conhecem aí não? Tinha alguém conversando, o cara vinha com a lanterna e enfiava na sua cara assim. Não é? Melhor do que vir outro te agredir, né? Mas, então a gente tem que viver de uma maneira que mostre. E aí depois vem os outros efeitos, que é as pessoas olharem e falarem assim, aqui o negócio é diferente. É as crianças olharem e falar assim, é assim que adora a Deus, publicamente. Então eu lembro de quando eu cheguei aqui, se pegar a maneira como os miúdos se portavam para hoje, a diferença é abissal, é monstruosa, é imensa. Hoje você tem criança aqui comportando melhor do que adulto. É impressionante. Mas, veja, é com instrução, é com repetição, vai ter hora que essa mesma criança vai dar mau exemplo, normal. Mas elas estão vendo. Então tudo isso faz parte do pacote. Mas vamos avançar aqui no texto bíblico aqui. Mas antes disso, vou ler aqui uma citação do Van Dixhoorn, né, falando de que tais cultos de adoração, estou lá no parágrafo, né, não devem ser desatentos ou voluntariamente negligenciados ou esquecidos quando Deus, por sua palavra ou providência, convocar as pessoas para se reunir. Então aqui só vai vir pancada agora para quem falta no culto. É isso que está falando na confissão aí. Né? Só que eles falam de maneira mais elegante. Né? Então olha só o que o Van Dixhoorn vai falar. Além do mais, se não devemos omitir o culto pessoal e nas famílias, muito mais deveríamos adorar a Deus no ajuntamento do seu povo. Afinal, essas reuniões são ocasiões importantes e solenes de adoração e antegozo do céu. Olha que coisa interessante. Na maneira como a gente vive essa tensão do já e do ainda não. Deus, na maneira como Ele comunica com o nosso coração, Ele começa a nos preparar para aquilo que nós viveremos, dando-nos experiências daquilo que nós viveremos lá, em partes agora. Ok? Parte disso é o culto público. Parte daquilo que nós viveremos na eternidade, a gente experimenta agora no culto público. Agora, se você não gosta do culto público, talvez não seja o lugar para você ir depois. Entende? Então assim, porque o culto público é chato, é informal, eu prefiro minha vida sozinho e tal. Então você não, Novo Céu e Nova Terra não parece ser a morada para você. Ou você tem prazer aqui ou esquece. Por isso que não dá espaço para desigrejado, condições normais de temperatura e pressão. Não é desigrejado, não sei o que, tal. Não tem espaço. A gente experimenta no culto público. E aí eu creio que no culto público há uma manifestação especial da graça divina. E é isso que nós viveremos de maneira mais intensa e continuamente no Novo Céu e na Nova Terra. Por isso que eu sou um grande defensor do dia do Senhor e do culto público no dia do Senhor. É um antegozo do céu. E aqui nas Pedras Vivas a gente tem o privilégio de viver uma outra parte que é a pluralidade de nacionalidades. Enquanto tem um monte de missionário por aí achando ruim, eu estou achando é ótimo. Nós temos aí umas 7 ou 8 nacionalidades no nosso meio. Isso é bênção. Porque no céu, no Novo Céu e na Nova Terra, quantos estarão lá? Todos os povos. Lá não vai ter igreja de nicho, igreja de surfista, igreja de brasileiro, igreja de português, igreja de chinês, não vai ter nada disso lá. Lá é a igreja do povo de Deus. Por isso que eu não creio que igreja de nicho seja igreja. Temos uma igreja para motoqueiros. Não é igreja.
temos uma igreja para não é igreja. Porque a igreja pressupõe heterogeneidade, pressupõe pluralidade de pessoas, tipos, gêneros de pessoas, esferas da sociedade, gosto, seja moto, seja carro, seja a pé, seja autocarro, seja metro. Não dá, não tem espaço para isso, é o antegozo do céu. Então ele continua, Deus por sua palavra constantemente nos chama para o culto. Então o Dixon está afirmando, continuamente tem uma convocação para culto, então você não pode fugir. Em muitas igrejas, tais convocações e encorajamentos para o culto são ouvidos no início de cada culto público de adoração. Então aqui a gente começa com uma oração de invocação e uma leitura bíblica que nos mostra razões para nós adorarmos a Deus. Então estamos convocando o povo, presta atenção aqui, vocês estão meio desatentos aí, você está achando que a vida está dura? Vamos lembrar o Deus que você serve aqui para você ficar feliz agora. Você tem um monte de problema lá fora, mas agora não. Agora você está aqui diante do Criador de todas as coisas. Ele vai continuar. Deus às vezes também nos chama a voltar para Ele em adoração por meio de atos da sua providência, por eventos que nos põem de joelho, por conversas que nos arrastam de volta para o povo de Deus. Contudo, Ele nos escolhe intimar. O culto ao nome de Deus não deve ser desatento ou voluntariamente negligenciado ou esquecido. Então o que eu achei interessante que ele coloca aqui é o seguinte: quantos de nós já não ouvimos histórias do gênero, eu estava desviado, mas aconteceu algo na minha vida que me fez voltar para Deus. É isso que ele está falando aqui. Então tem circunstâncias na vida que vão nos pôr de joelhos e que vão nos trazer para dentro na marra. Às vezes vai ser através de conversas com alguém. Eu não sei quem que eu compartilhei essa semana, de que eu tenho meu amigo na Espanha, o Rafa, que ele fora a questão de todo mundo tem que evangelizar, o Rafa tem o dom do evangelista. Que as pessoas vêm até ele nem precisa ir para as pessoas. Você está andando sozinho, você e ele, por exemplo, na rua, só vocês dois. As pessoas vão vir falar com ele, não com você. É um negócio bizarro. Eu já vivi isso várias vezes andando com ele, a pessoa vem falar com ele. Tá bom, é o que é. E para mim eu tinha esse lance de pegar os desviados. O tanto de crente desviado que Deus mandou na minha vida no trabalho, onde eu andava na rua, ou se fosse num autocarro, começasse a conversar com alguém, chegava uma hora o cara assim, sou crente. Eu lembro de um morador de rua, logo depois da minha conversão, eu morava na esquina de uma praça, tinha um monte de morador de rua lá, e com frequência um amigo meu, a gente estava no passeio a conversar e vinha lá algum, né? E aí começava a evangelizar lá. E aí um dia esse morador de rua falou, não, porque eu sou desviado da Assembleia. Eu falei, então tá na hora de se arrepender, sem vergonha. Você precisa... Aí eu pegava o cara no trabalho, o cara, Léo, você é crente também, rapaz? Puxa, eu ia na igreja. Eu falei, então larga muito de ser vagabundo e volta aí. E batia no meio lá todo mundo, e os caras ficavam amigos, voltavam tal. Então Deus tem esses jeitos. Ele nos convoca, mas Ele também nos dobra, e nos carrega e nos arrasta se for preciso. Os eleitos são assim, não é? Então vamos lá, Isaías 56, 7, para a gente conseguir terminar aqui, eu vou ter que pular alguns textos, né? Então, também levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será casa de oração para todos os povos. Então toda a gente, mas Ele vai levar o povo para lá. Hebreus 10, 25, clássico. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então essa ideia de sempre lembrar o povo para congregar. Provérbios 1, 20, 21. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto do muro ouve, do muro clama, à entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. Provérbios 28, 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então essa ideia do anseio de estar na casa de Deus. Atos 13, 42, 43. Ao saírem eles, rogaram-lhe no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiam a Paulo e Barnabé, e esses falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça. Então ver essa ideia de encontros semanais, né? Então assim, conta mais no próximo sábado, que era quando o judeu se reunia, né? Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume,
levantou-se para ler. Então Jesus ia toda semana para a sinagoga, e você não quer vir para a igreja toda semana. É coisa de legalista. Aí Jesus ia. É interessante isso aí, né? Como a gente consegue achar que é melhor que Jesus. Eu acho um negócio massa demais, né? Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Perseverança pressupõe encontro esporádico ou pressupõe constância? Constância. Então todo mundo fala, ai, porque a igreja primitiva era maravilhosa, mas você não quer fazer o que ela faz? Você não quer encontrar com frequência? Você acha que se começar a botar muita coisa no dia do Senhor é demais? Porque sua vida é muito cansativa e o domingo é o dia que você tem para descansar? Se for pôr muita coisa no domingo, nossa, esse pastor aí... Colocar alguma coisa durante a semana, vem quase ninguém. Reunião de oração, só os crentes que estão assim, tem quem mora longe, eu entendo, não é essa crítica aqui não. Mas as pessoas vão se confundindo e vão se esquecendo de algumas coisas. Mas a palavra nos lembra, basta você ler para perceber o que está entre aspas, na entrelinha, né? Ó, consegui. Faz tempo que eu não chego nesse slide, né? Então, que Deus nos abençoe e continue a nos conduzir. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Obrigado pela forma como a sua palavra é rica e nos instrui naquilo que devemos caminhar. Muito obrigado, pois o Senhor é um Deus que não nos deixa sem orientação. O Senhor não é um Deus que se esconde de nós. Nós não precisamos tentar adivinhar a sua vontade, nós não precisamos tentar adivinhar como o Senhor deseja ser adorado. O Senhor nos dá a sua palavra e nós somos gratos por isso. Somos gratos pois o teu Santo Espírito tem conduzido o nosso coração, tem nos levado a querer adorar o Senhor, a querer viver em intimidade com o Senhor e querer aprender mais do Senhor. Ajuda-nos na nossa vida de adoração diária, na nossa vida de adoração familiar, individual e coletiva, como teu povo. Que em tudo possamos glorificar o teu nome, que o teu Santo Espírito nos mova a desejar cada vez mais ler a tua palavra e buscar o Senhor em oração, para que em tudo isso vejamos a boa obra que o Senhor já tem feito em nós e a boa obra que o Senhor continua a fazer. Prepara o nosso coração para o culto que prestaremos ao Senhor em seguida, que possamos ser alimentados, que o Senhor possa ser adorado, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém.